por favor. Quem já preparou alguma pergunta por escrito, por favor, façam chegar até a mesa. Eu vou passar aqui porque tem prioridade. O doutor Bruno já vai começar a Eu daria uma sequência de complementação à palestra sobre argila, que eu participei do início. Eu era da construtora Rabelo, era uma construtora que fez Brasília, fez Palácio Alvorada, fez muita obra no Supremo Tribunal, fez muita obra importante em Brasília. E o Marco Paulo Rabelo, um dos maiores engenheiros que eu conheci, nós saímos fazendo casas pré-moldadas. E para fazer a casa pré-moldada, o ideal seria você fazer uma parede. Nós pegamos a técnica europeia, que eram paredes com várias camadas, tinha que ter camada, que lá pega sol e pega neve. Ok. Então a gente tinha que fazer umas paredes impermeabilizantes ao calor. Então o Marco Paulo pensou em fazer argila expandida, que já existia no exterior, e montou a fábrica de argila expandida, principalmente para fazer casas pré-moldadas. E depois nós começamos a fazer também obras mais leves, com a argila expandida. Perfeito. E aí a argila expandida começou a ter outras coisas. Uma das produções grandes da argila expandida foi você clarear a calça, os jeans. Quer dizer, usar Stonewash. a argila expandida no lugar da pedra-pome. Perfeito. Que antigamente usava pedra-pome para isso. Aí foi começado a usar. Então, a grande produção chegou uma época que 70% da argila expandida feita era para clarear calça. E depois foi se fazendo. Na Ponte de Niterói, nós tivemos um problema também de ter que fazer um piso mais leve. Usou-se a argila expandida. Ele falou ali em 2 tipos, antigamente tinha um terceiro tipo, Correto. que era um menorzinho, que a argila expandida, na verdade, é uma pecinha, um lápis, que você bota para esquentar, né? Uhum. E ele expande e fica naquela... É da grossura de um lápis mesmo. Correto. E fica depois com 2, 3 centímetros. Quanto maior, mais leve, mas menos resistente. Exatamente. Então, nós usamos também a argila expandida em larga escala também para começar a fazer obras estruturais mais importantes. E depois, aí, a partir daí, o arquiteto também gostou, aquela pedrinha bonitinha, começou a usar em jardim, e aí tem essas coisas todas. O Rio Centro também foi feito com a argila expandida, que é todo pré-moldado, né? Muito usual. Nós fizemos em Brasília. A Sinasa era uma fábrica de pré-moldados. Isso, exatamente. A partir daí, a Sinasita, que é oriundo, foi o mesmo pessoal da administração, foi uma das brigas minhas com o Marco Paulo. Correto. Porque eu queria fazer a parte pré-moldada dele, e ele entregou a Sinasa, que era São Paulo, eu era no Rio. Mas aí é outro troço. Depois ele me deu como prêmio eu ir morar na Argélia. Eu falei com ele, isso é mais castigo do que... Fiquei 18 anos no exterior, mas então queria dar essa explicação só, complementando um pouco a história da argila expandida. Agradeço, professor. Bom, senhores, estamos aguardando as vossas perguntas, por favor. Tá? Thaís da Cetimper, ela pergunta para você. O Carlos. Carlos, qual é a espessura da camada de argila expandida para funcionar como isolamento térmico? A gente aconselha a espessura mínima de 10 centímetros, tá? De 10 e no máximo 20. A partir do 20 já estabiliza. Então 10 centímetros já seria o ideal, tá? Redução. De 5 a 6 graus, depende da incidência do sol. Com 20 chega até 8 graus, é o máximo. É o que você tinha ali com 15, 5 graus, né? Não, aquela ali não, ele estava com 7, com 5 graus. Tá. Continuando ainda na argila expandida, ou sinasita, né? Isso. Você também
Você fez uma apresentação, um dos slides tinha impermeabilização, proteção e argila expandida. E num outro você fala de impermeabilização e argila expandida. Dos dois casos, qual é o melhor? Qual é que deve ser feito de acordo? Se os dois estão corretos, não estão? Como é que está? O ideal seria ter a camadinha de proteção mecânica. Esse é o ideal. Tá? Mas nós temos casos que se usa direto sobre a manta. Tá? Mas é aconselhável ter a camada de proteção. Uma também depende do tamanho da cobertura, da área que é impermeabilizada, né? Quando é uma área pequena, você não precisa fazer impermeabilização. Por exemplo, nós temos muitas floreiras. Floreiras, geralmente, o pessoal não usa camada de proteção mecânica, se aplica direto. Mas no terraço, você acha que Sim, sim? é aconselhável, sim, estar usando. É. Você arriscou, né? Eu posso dar uma complementação? Eu estudei também essa parte de impermeabilização para pré-moldado. E 15 centímetros de argila, de concreto com argila expandida, mas essa é argila maior, mais impermeabilizante térmico, equivalia a 40 centímetros de concreto. Quer dizer, então, 40 centímetros, o calor para entrar em 40 centímetros, ou 15 centímetros de argila expandida, de concreto com argila expandida, eram valores iguais. Perfeito. Semelhantes. Legal. Isso é uma indicação para ver o efeito térmico da argila expandida. Inclusive, o Minha Casa Minha Vida também está entrando nesse processo dessas casas pré-fabricadas com argila expandida, onde o isolamento térmico atende a todas as normas da Caixa. Ficou muito bom. Camila, por favor. Carlos, uma pergunta para você. Vamos supor que a gente teve uma noite de muita chuva, numa laje dessa. Coisa que acontece aqui no Rio. E no outro dia a gente amanhece com 23 graus, podendo chegar a 35 graus, com essa argila expandida, encharcada de água. Ela pode passar a ser uma condutora térmica de calor também? Não. Ela vai absorver somente 10% da massa dela. O excesso vai embora para os condutores. Tanto é que no selo verde ela ajuda até a combater as enchentes, porque ela absorve um pouco dessa água, mas só 10% da massa dela. E começou a aquecer, tem que fazer o processo inverso. Ela devolve então, essa água. O tempo é rápido dessa rápido. evaporação de água. Rápido, é rápido. E a questão de você aglomerar essas argilas expandidas? Porque, ultimamente, a gente usa aglomerar muita argila expandida ou com nata de cimento, ou com outros tipos de aglomerante, e ela formando blocos, né? E pisos também, né? Pisos drenantes. Isso também melhoraria um pouco essa absorção de 10% que você está falando? Quando você envolve ela na nata de cimento, você tende a fechar os poros dela. Então, a absorção vai ser bem menor. Tá? Então, ela já não vai absorver esse volume. Por exemplo, a tipo 3222, em 24 horas, ela absorve 10%, é o máximo. Tá? Então, mais que isso, ela absorve. Agora, isso natural. Se você envolver na nata de cimento, já não vai ter essa absorção de 10%. Vai ser bem menor. Obrigada. Por nada. João, por favor. Como é que um fabricante, ou uma empresa de serviço, uma aplicadora, ou um projetista, ele pode se usar desses meios que você falou, que estão aí, que é a internet, WhatsApp, etc., para promover a sua empresa de um modo não chato, não cansativo? E como é que ele pode se defender também casos como a Camila apresentou, daquele cara lá que apresentou lá que o material era ruim, e aí o tal material que custou R$9 é excelente, e viralizou na internet. E como é que uma empresa dessas, que tem o seu nome ali apresentado, como é que ela pode se defender disso? Antes de mais nada, eu posso afirmar a vocês que a empresa de qualquer um de vocês está na internet, queiram ou não. Tanto faz. Né? A partir do momento em que vocês existem como marca e proposta de trabalho, estão atuando no mercado, a empresa, a marca de vocês, trafega na internet. Se vocês fazem isso intencionalmente, então a sua estratégia de comunicação com a sociedade vai também ser refletida e terá uma estratégia no ambiente digital. Não existe estratégia digital diferente da estratégia da empresa. O que ocorre é que esse fenômeno
de comunicação e de, a gente chama em inglês de reviews, né? Quando as pessoas se manifestam espontaneamente a propósito de uma marca, é um fato social já conquistado, do mesmo modo que já andamos de avião com naturalidade, né? Enfim, né? O ambiente digital, ele hoje é o território onde a estratégia e o propósito da empresa deve estar claro. E não necessariamente será espontâneo da empresa isso. Muitas das vezes tem que recorrer à garotada para ajudar a expor essa estratégia. Na Finlândia, por exemplo, há uns 8 anos atrás, cerca de 5.000 estudantes foram coletivamente mobilizados para ensinar os professores como navegar nos ambientes digitais. Então, eu acho que nós temos que também dar espaço para essa oportunidade, que é irrecusável. Você não tem como não ser. Se você ainda não é direito, sinto muito, né? Mas eu quero finalizar com a fala dizendo o seguinte: a marca é o repositório de tudo que é bom ou ruim para uma empresa. Eu não gosto de Volkswagen, eu gosto de Audi, eu não gosto de GM, eu gosto de BMW, eu não gosto de Fiat, eu gosto de Gol. Enfim, as pessoas tendem a aglutinar a marca, porque a marca carrega aquela intenção do propósito quando você estabelece ali o objeto social da empresa. Hoje, até pouco tempo atrás, essa marca ficava restrita às agências de publicidade. Isso não funciona mais hoje. Então, é como você está presente nas redes sociais, como você se manifesta, como você se afirma, quando mostra as suas competências e até mesmo as suas fragilidades. Agora, se acontece de que haja um fenômeno negativo, se você está ativo e presente, a sua estratégia é bem clara, você identifica isso e reage, né? Agora, se você é né? Então, você pode perder o jogo assim rapidamente, né? Nós estamos próximos da hora do almoço, mas eu aconselharia vocês assistirem o Chefe. Para quem gosta de comida, todo mundo gosta de comer, mas para quem gosta de cozinhar também é legal. E o filho de 10 anos ensina o pai como fazer sucesso com o Twitter. Então, ele brinca no negócio e realmente dá um sucesso absoluto. Quer dizer, o moleque de 10 anos faz todo o trabalho digital e joga o pai nas alturas, realmente. Inverteu-se, a coisa agora é colaborativa com a juventude, né? Eles, como se pode imaginar, estudantes ensinando aos professores. Mas isso foi uma estratégia de governo, tá certo? Para poder fazer um adiantamento da coisa, porque a garotada já nasce dentro do negócio, então eles têm muito mais facilidade de trafegar dentro daquilo do que, eventualmente, quem está cuidando dos projetos, né? Eu acredito que se colocar um smartphone dentro, ainda antes de nascer, já opera o smartphone tranquilamente. Não se preocupe que já está acontecendo. Rodar Peralta pergunta para o Renato: as soluções em epóxi em situações de subpressão de água ou osmose de óleo podem ser garantidas? É uma boa pergunta, né? O que acontece é o seguinte: a supressão, a gente tem feito aí na área de projetos que a gente tem visto e tudo, a gente tem auxiliado sempre especificando os produtos para aplicação em cima de superfície úmida, tentando tratar os fissuramentos. Mas a supressão, ela tem a execução da laje, né? Eu não sou projetista nem calculista, mas a execução da laje, ela tem que ter o projeto bem feito para que haja aplicação do epóxi em cima. Correto? Ele é um impermeabilizante, ele vai ajudar bastante. Aonde tiver necessidade de aplicar produtos de impermeabilização sob supressão, existe a possibilidade, existem os epóxis para isso, existem produtos para isso, né? Não só os epóxis, mas existem produtos para isso, e dá para fazer. Agora, sobre o óleo, já é um pouquinho mais complicado, tá? A exudação de óleo, a gente recomenda o fresamento da superfície para a remoção completa desse óleo. Senão, realmente, ele vai dificultar muito a aderência do produto, né? Renato, ainda falando com você, perguntando para você, com relação à aplicação da poliureia, existe um problema de aplicação com relação à temperatura. E outra pergunta, eu vi uma série de lajes ali,
ou revestimentos ao ar livre, você tem um problema de vento com a aplicação, uma vez que é airless. Como é que a tua empresa trabalha isso? A poliureia, entenda, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto com a empresa NuCoat, e a idealização desse tipo de problema, que é primeiro esse vapor que sai da aplicação da poliureia, né? Existe a necessidade realmente de fazer a proteção, o vento ele vai levar, é difícil determinados tipos de aplicações, tem essa complicação um pouquinho, né? Mas, como qualquer aplicação por airless ou aplicação por bomba de pressão, qualquer coisa que seja, sempre existe a vaporização do produto. Tanto é que, quando existe a necessidade, vamos dizer, uma fachada onde existe a necessidade de se fazer uma aplicação por airless, por exemplo, existe a proteção, existe aquela tela, existe a necessidade de colocação da tela. Tá? E é um problema, realmente é um probleminha, mas facilmente sanável. E a aplicação da temperatura, existem vários tipos de formulações de poliureia, cada uma para o seu tipo de uso. Então, a NuCoat é uma empresa que domina um pouco essa tecnologia aí no mundo todo, é uma das maiores fabricantes, se não a maior, e ela tem vários tipos de formulações, com alta resistência à temperatura, com alta resistência à abrasão, com alta resistência à própria aplicação do produto, como ultravioleta e outras condições mais adversas. Então, cada tipo de produto, a poliureia, a gente volta, como quimicamente falando, a gente fala, ela é uma família química, ela não é um produto. Isso existe uma confusão muito grande no mercado, onde se pensa a poliureia como um tipo de produto. Não é verdade. Mesma coisa que eu falo do epóxi, o epóxi ele é uma família. Eu posso fazer mais de 1000 formulações, ou o que seja, muito mais do que isso. Eu tenho epóxis de tudo que é tipo, para cá, fino, grosso, alto brilho, fosco, com alta resistência a solvente, com alta resistência à água, com alta isso, tudo dá para fazer. A poliureia é do mesmo jeito, ela é uma família de produtos. Então, eu posso formular ela do jeito que eu quiser também, para obter o resultado que eu quero. Nós falamos aqui, ontem e hoje, com relação a emendas de epóxi, poliuretano, etc., e com relação a como é que você faz um reparo. Eu te faço a mesma pergunta que fiz para os outros. Como é que você faz o reparo da poliureia, no caso que você tem um problema, ou de repente você aplicou o material, ele não está na espessura correta, como é que você trabalha isso? Ok. A poliureia, ela tem uma versatilidade, ela é uma aplicação muito rápida, tem essa vantagem de secar em 1 minuto, as poliureias a quente. E tem os poliuretanos, que são meio poliureias, e quase poliureias também, prontas, e que são os produtos de retoque da poliureia quando há necessidade de um recorte, de uma bolha que aconteceu sem querer, ou alguma coisa assim, existem os produtos de retoque. Essas são as poliureias a frio, que são feitas com um tempo de aplicação. A aplicação de uma poliureia quente sobre outra poliureia que foi aplicada também a quente, né, essa poliureia de secagem muito rápida, existem sistemas de aplicação de materiais que fazem a abertura da molécula, e o polímero ele abre um pouquinho ao ponto da outra receber a nova camada, né? Existe essa possibilidade sem problema nenhum. Pode se recuperar sem problema. Era para dar 2 milímetros, eu dei 1 milímetro só, está errado, volta, vai aplicar tudo de novo, volta e faz a aplicação através desse sistema. A gente tem produtos que possam abrir essa porosidade para poder receber. Oi? É um tipo de solvente, perfeito. Claro que, se puder, inclusive lixando também, existe essa possibilidade, abrir a porosidade. Do mesmo esquema, o epóxi, né? Sem falar um pouquinho do problema da aderência de epóxi sobre epóxi, também sempre tivemos problemas sobre isso. Antigamente, a gente não tinha essa tecnologia, a gente era obrigado a dar um primer de aderência para aplicar o outro epóxi em cima. Hoje, um piso de epóxi, uma aplicação sobre a outra, a gente já faz a formulação específica para que ela tenha esse tipo de aditivado, né? Ela já faz essa função de aderência sobre a camada velha. Então, hoje não se pinta, eu não removo a tinta epóxi antiga para fazer uma nova.
Eu simplesmente vou lá, faço uma politrizinha fina e jogo a camada nova. Mas porque os epóxis novos, as formulações novas permitem isso. Eles têm mais propriedade de aderência. Tá? Eles dão aderência sobre a camada antiga acima de 15 MPa de arrancamento. É muita coisa. Por favor, Jorge. Renato, eu queria que você dissesse qual é a sua experiência em aplicação de sistemas epóxi em impermeabilização na construção civil. Há quanto tempo você tem notícias de aplicação e você fornece materiais para essa atividade? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, o epóxi, eu acho que foi um dos primórdios, né? Eu acho que foi o epóxi ele já tem 60, 70 anos no mercado. Ele foi criado até antes da Segunda Guerra, foi usado muito na Segunda Guerra, e depois disso foi utilizado para fins pacíficos, né? E que é a grande utilização do epóxi hoje. E na construção civil, a gente já usa isso, olha, desde que eu me conheço como, né, trabalhando nessa linha, nesses produtos, eu já usava os sistemas de epóxi para impermeabilização. A gente usava, inclusive, uma coisa interessante, a própria fábrica da cerveja aqui do lado, que era a antiga Brahma, todos os tonéis de cerveja, os tonéis não, as piscinas que faziam a fermentação, hoje os processos são mecanizados através de sistemas de fermentação contínua, mas antigamente não, era tudo batelada, era tudo feito piscina por piscina. Então, fazia a fermentação e todas as banheiras não, piscinas, que eram maiores do que essa sala, cada piscina era muito maior do que isso. Era excelente, né? A gente olhava lá, queria tomar um banho naquela cerveja, né? Essa aqui é a verdade. Mas todas elas já eram usadas, os sistemas de epóxi sem solvente, e super aprovados pelos mestres cervejeiros. Você sabe que na BNT, CB22, né, que é o Comitê Brasileiro de Impermeabilização, ele se preocupa em normalizar uma série de processos, tá certo? Estão pensando até já em normalizar a poliureia, que é um recém-chegado que já quer ir para a janela, isso, né, como diria o Romário. É verdade. Mas epóxi, tá certo? Não existe uma normalização específica no CB22. Eu acho que é um trabalho, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma experiência, tá certo, que vai do meu tio, do Dr. Aloysio Manso, que a Thaís conheceu bem, foi um dos fundadores do IBE, vai desde 1962, né, o uso do epóxi na impermeabilização em construção civil. Então, eu acho que merecia o CB22 fazer uma normalização. Bom, então deixa eu responder. Só complementando aqui, desculpa. É o seguinte, a normalização hoje de epóxi, ela não existe para impermeabilização, ela existe como piso de alta resistência. Aí tem a normalização, acho que é a 14050, se eu não me engano, que é a normalização onde eu tenho vários tipos de aplicação, pintura, multicamada. Mas isso é o CB2, não é o CB22. É o CB2, cobrar como? Sim, mas só para piso de alta resistência, não como função de impermeabilização. Sim, sim. Você tem o epóxi junto com o epóxi junto com os poliuretanos, poliureia. É verdade. Cita o epóxi como um dos itens, um dos produtos, não necessariamente que esse produto está normalizado. Mas agora, falando em nome do CB22, tá? Como IBE, como mercado que está aqui, nós já conversamos com isso há uns 15 dias, até por telefone. O CB22, todas as reuniões elas são feitas no IBE, só que o CB22 ele aguarda um texto base inicial por parte dos técnicos. Os técnicos são vocês. Então, não adianta nós falarmos, vamos fazer a norma de epóxi. Tá, cadê o texto base? Então, vamos sentar, George, você, Renato, chama quem pode participar,
façamos primeiro um texto base, não há necessidade de reunião da ABNT, com esse texto base na mão, manda para nós, nós damos a entrada na ABNT e abrimos essa comissão. Então, quer dizer, o primeiro passo é texto base. Fazendo o texto base, que isso não necessariamente esse texto vai ser aprovado no final, mas o texto base é para dar condução aos trabalhos. A partir daí, nós vamos ter reuniões, todo mês uma reunião nesse sentido, e vamos trabalhar nesse sentido até chegarmos à normalização. Antigamente, a ABNT exigia, solicitava apenas, no máximo, 4 reuniões de revisão de projetos de norma ou revisão ou normas novas. Hoje, a ABNT é clara, façam quantos vocês quiserem, desde que tenham capacidade financeira e capacidade de gente para trabalhar nisso. Então, vamos trabalhar, vamos fazer epóxi. Tanto epóxi para aplicação, quanto epóxi para produto. Hoje existe epóxi de revestimento. Tá? Então, manta de PVC agora. O pessoal, essas mantas importadas estão vindo, o pessoal que está vindo aí, o própria Sansui, a própria Cipatex, estão dizendo que essa manta, a norma está muito desatualizada. Então, eles solicitaram, vamos fazer. Então, estamos aptos a fazer qualquer norma de impermeabilização. No caso do revestimento, que é CB2, porque não é comentado como impermeabilização. Porque se você comentar em qualquer outro CB, impermeabilização, a palavra impermeabilização, a ABNT para o processo e remete para o CB22 também. Então, o CB22 passa a ser coautor junto com esse comitê que está solicitando. Estou falando de impermeabilização, como pode ser amanhã outro assunto, telhado, tal, é outro comitê. Então, apenas para coisa. Vamos fazer esse texto base e vamos trabalhar nisso. Vamos fazer uma boa prática da aplicação. Estamos aqui para fazer isso aí. E o CB22, a ABNT, é de todos nós. Tá? Profissionais, engenheiros, arquitetos, o aplicador, qualquer um pode votar. É só entrar na internet e votar. Aprovo sem restrição, aprovo com restrição e reprovo. Explica por que reprova. Isso aí vai ser discutido. Ok? Olha, eu queria fazer uma pergunta para o Renato. Quando você usa o epóxi como impermeabilizante para subsolo, você tem que aplicar o epóxi antes ou depois do lençol ser desligado? Normalmente se faz antes. Tá. Mas muitas vezes se faz depois. Esse é o problema. Porque você precisa de uma superfície... aconselho sempre a fazer antes. Você precisa de uma superfície mais seca, né? Mas é isso que eu falo. Quando você tem... Não há o jeito e a superfície está molhada, existe a possibilidade de se fazer mesmo com a superfície molhada. Mas uma coisa é a superfície molhada, outra coisa é encharcada. Mas eu falei na palestra, inclusive, que eu já tive problema de junta fria, e aonde foi mal feita a execução da laje, houve o desprendimento na hora da injeção do poliuretano, foi feita uma injeção e houve um desplacamento de quase 10 centímetros da laje. Mas aí é problema estrutural, não é problema de impermeabilização, né? Sim, perfeito, não tenha dúvida, mas e a solução? Aí eu consegui resolver isso, mas com um sistema também, foi uma concretagem de epóxi que eu fiz. Isso existe também assim, sem problema nenhum, inclusive subaquática, né? Já fiz isso também. Eu sei disso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, não havendo perguntas... Não, só uma curiosidade, na verdade, em relação à apresentação do Renato, com a utilização do geotêxtil e a poliureia. Qual é o objetivo disso? É uma estruturação mesmo? Deixa eu explicar. Foi só um chamariz. Como a gente está fazendo esse trabalho da poliureia, e óbvio que a gente tem, os epóxis são a nossa família, nosso jeito de trabalhar, mas a gente trouxe, o poliuretano foi vindo pela Bayer, a antiga Bayer, a gente trouxe isso também, já tem 50, 60 anos também. Hoje existe muito essas tecnologias, né, membranas, poliureia e coisas novas, a gente está trazendo, e isso foi um chamariz só, porque não é uma... Eu observei isso quando eu vi a apresentação desse tipo de trabalho, eu achei muito interessante pela viabilidade dele, da não necessidade de ficar fazendo tratamento da superfície.
que a grande dificuldade nossa de telhados, de rufos, de coisas, qual é? Ah, não, está com caimento, está com isso, ele é plaqueado, está com defeito, quebra, não quebra. A aplicação da poliureia requer, ela quando é quente, aplicada direto, ela requer um tratamento da superfície, tá? Mesmo que ela tenha alguma coisa. Neste caso, quer dizer, ele pode ser feito somente ele encostado, é somente isso. Ele é somente encostado, fixado fisicamente com parafusos, feito todo o tratamento e espraiado em cima, com uma camada, inclusive, menor do que a camada exigida para fazer a aplicação da poliureia. É uma solução alternativa que eu visualizei aqui para a palestra, mas muito mais econômica do que a própria poliureia aplicada, né? Era uma alternativa, né? Nenhuma pergunta mais? Então, vamos almoçar. A que hora nós voltamos? 1h30 aqui, por favor. Bom almoço para todos. Obrigado.